Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, nosso muito obrigado pela audiência, pelas propostas de pauta. Isso nos dá forças para que nós possamos continuar e cada vez mais o programa se tornar abrangente nas várias áreas e coisas que sejam de informação e extrema necessidade à população. O tema de hoje é um tema fascinante, embora seja uma doença, é um tema fascinante, né? As doenças também não são assim o bicho-papão que a gente pensa. Hoje nós vamos falar de esclerose múltipla. Para isso, nós trouxemos e agradecemos a presença da Patrícia Vasquez, que é presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla da Baixada Santista. Patrícia, obrigado por ter vindo aqui. Você já fez um programa conosco faz tempo. Foi em janeiro? Dezembro? Outro ano aí, faz tempo. E eu acho que é importante que a gente sempre passe as informações que você com tanta clareza passou naquele programa. E hoje nós temos também uma outra grata satisfação de estar aqui com Elizabeth Gomes, que é a vice-presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltiplas da Baixada Santista. É um prazer enorme meu estar aqui no seu programa de muita audiência. Muito obrigada. Obrigado, Estrela Guia na TV. É um programa da creche, SECOM, Escola de Educação Infantil, profissionalização, enfim. Nós atendemos crianças de creche a partir de 9 meses, 1 ano. Temos um trabalho com família, escola, curso de manicure, pedicure, curso de informática para as crianças da pré-escola. Nós também temos uma pré-escola. Curso de informática para a população da comunidade, ali do entorno, do bairro, e também para os idosos. E é muito bonito ver as criancinhas de 4, 5 anos se mexerem no computador e ao mesmo tempo estão aprendendo, estão se alfabetizando, e eu passo direto porque eles são melhores do que eu e eu fico com muita vergonha. Tirando-os da rua, né? Esse é um programa da Estrela Guia, uma sociedade filantrópica que já faz 22 anos de existência, apenas 22 anos de existência. Eu queria, e não posso deixar de agradecer, senão eles ficam bravos comigo. Agradecer a equipe de produção do programa. Queria agradecer o Fernando, da Godoy Multimídia, que hoje não está conosco, mas está bem. A Cláudia, o Luiz, o Rafael, que também são os nossos ajudantes de cenário. E aí vem essa equipe técnica, mais técnica, que é o Reale, a Isabelle, a Gisele, o Vitor, o Igor, Paul Williams, que hoje não está aqui na câmera. O Paul Williams me abandonou, foi almoçar. Tudo bem, Paul, está perdoado. Thaisa, a Edivânia, que faz o melhor café da TV Com. Edivânia, um abraço para você, um abraço a toda essa equipe maravilhosa. Se não fosse o senso de responsabilidade, a capacidade técnica desse pessoal, o amor com que eles fazem, certamente nós não poderíamos estar aparecendo na sua telinha. Vamos conversar um pouquinho sobre a esclerose. O que é esclerose múltipla? Bom, a esclerose múltipla não é um bicho de 7 cabeças, que nem todo mundo pensa. Não é uma doença de uma idade avançada, que nem alguns pensam, que é uma doença que só dá em pessoas de mais idade. É uma doença que dá dos 15 aos 55 anos. Então, é uma doença de pessoas novas. O que seria? Nós temos neurônios, esses neurônios eles inflamam. A partir do momento que eles inflamam, você tem que tomar providência. Eles inflamam e o que eles causam? Uma dormência, uma falta de mobilidade nos membros inferiores ou superiores, ou uma falta de visão, que seria a neurite óptica. Então, algum sintoma que esteja estranho, está acontecendo alguma coisa estranha. Então, você tem que correr atrás. É necessariamente uma esclerose múltipla? Não. Por isso que você vai correr atrás de uma série de exames. Mas pode ser. Então, o que acontece? Se você não correr atrás, os neurônios, eles têm um tipo de um fio, uma corrente elétrica, que ali passa todas as informações de um para o outro e vai para o corpo. E esse fio, ele se rompe. A hora que ele se rompe, se você não correu atrás, você perde mobilidade das pernas,
Você perde a mobilidade dos braços, você perde a visão. Então, por que é importante você descobrir e correr atrás e chegar à conclusão que é ou não a doença? Para não haver a lesão. Quando não há a lesão, ótimo. Eu tenho a doença há 17 anos, descobri em 15 dias. Em 15 dias eu não andava, eu me segurava nas paredes. Se eu não me segurasse, eu caía, eu tinha falta de equilíbrio, as minhas pernas eram dormentes. E com 15 dias eles começaram a suspeitar, fizeram os exames e descobriram que eu tinha doença, tratei e hoje em dia levo a vida muito bem. Uso a medicação certa, que isso é muito importante, que tem gente que fala assim, descobri a doença, tratei, agora eu não vou fazer mais nada. E volta de novo, e vai voltando, e ela não vai tomando providência, e com isso daí... Mas você falou que era só no começo que eu tinha que tomar providência. Não, você tem que descobrir, tem que tomar providência e tem que continuar se tratando, que é o mais importante. Então, a esclerose, desculpe te interromper, é uma doença de causa desconhecida. Até hoje, não tem nenhuma ideia, alguma coisa. Pode-se nascer, né? Como começou a esclerose, ninguém sabe. A gente só sabe que a maioria dos portadores, dos pacientes, são de origem europeia, de povos de pele clara. A grande maioria não tem nenhum outro caso, não tem indígenas, não tem... Tem, são raros. Mas então a única suspeita que a gente tem é que veio da Europa. Mas por que veio de lá? O porquê começou com as pessoas de pele mais clara? Ninguém sabe também. É por causa de uma virose? Até eu mandei, no nosso site tem todas as indicações que pode ocasionar a doença. Então seria uma virose grande, que através dessa virose você pode desenvolver e você já tem a predisposição, mas saber o que causa, ninguém consegue descobrir, não. E você, Manuela, como é que começou? Como é que foi a tua história com essa esclerose? A minha amiga, né, como eu sempre digo, começou em 93, eu tive uma queda, eu era guarda municipal, hoje eu estou na reserva, como disse o comandante, você não era, você é. E eu tive uma queda, já era a doença se pronunciando, né? Eu tive uma fratura na tíbia, fiz cirurgia, até aí normal, o médico em 45 dias você está bem, e em 9 meses começou a dar os sintomas da esclerose múltipla, eu tinha muita fadiga, eu me sentia mal, travava a minha coluna, tudo isso. Aí o médico falou, nossa, não sei o que é, por causa de uma cirurgia isso não é. Aí quando eu me queixei para o cirurgião, né, o ortopedista, ele falou assim, pode ser esclerose múltipla. Eu, nossa, sou tão nova, doutor. Ele, não, a esclerose múltipla é assim, assim, assim. Inclusive eu tenho um caso na minha família, que era a irmã dele. E ele me encaminhou para vários médicos e ninguém descobria nada. E se levou quase 10 anos. 10 anos? Quase 10 anos para diagnosticar a doença. Isso de 93 a 2000, eu tive um surto muito forte e eu fiquei paraplégica, né? Tive a desmineralização a nível medular, onde eu fiquei paraplégica. Até aí, fiquei no hospital, ninguém também sabia nada. Depois, em 2002, foi diagnosticada a doença e daí eu vim fazendo tratamento, né? E, assim, graças a Deus, ela não tem me acometido de mais sequelas. Não teve mais evolução. Evolução. Fiquei com a paraplegia, né? Mas, se Deus quiser, daqui uns anos a medicina está avançando. E assim, eu vivo com a doença e... Seu caso que agravou mais foi a demora. Isso, a demora do diagnóstico. É isso que eu falo, 15 dias, 10 anos. 15 dias, 10 anos. Por que essa Aqui, assim, essa em Santos, nós não tínhamos, né, ainda um quadro Você morava de médicos. em Santos? Desculpa. Eu morava em Santos. A única diferença é assim, o médico de Santos, eu acabei pegando o médico de uma hora para outra, seu Walter, porque eu estava em Atibaia, comecei a sentir os sintomas e vim para Santos e falei, vou marcar o primeiro neuro. O primeiro que eu consegui data, eu fui. Daí, cheguei lá, ele começou a fazer os testes, ele falou, eu vou te dar um atestado que você não pode trabalhar, você precisa ficar de repouso. E eu falei, então, o que eu tenho? Ele falou, você não tem, eu vou colocar aqui, mas você não tem. Eu vou colocar aqui, esclerose múltipla. Eu falei, mas como? Você está falando que eu não tenho e vai colocar? Mas é que eu vou fazer exames. E daí ele começou a fazer exames e nisso eu comecei a piorar. Comecei a ficar sem equilíbrio, comecei a perder mais a força nas pernas.
Daí eu falei, ah, não, eu vou para São Paulo. Daí que eu fui para São Paulo, quando chegou lá, pediram a ressonância magnética. Na ressonância apareceu claro já as lesões, que é onde aparecem mais as lesões de esclerose múltipla. E ele falou, não, vamos internar já e fazer a pulsoterapia. Eu internei, fiquei 5 dias internada. Quando eu saí, eu estava normalzinha, mas nada, não sentia nada. Voltei para São Paulo. Quando eu cheguei lá, doutor Dagoberto, e agora? O que eu faço? Porque eu tive lendo muito como farmacêutica, me interessei muito. O que eu faço da minha vida agora? Nada. Eu falei, como nada? Você está ótima. Eu falei, eu sei, graças a Deus que eu estou ótima. Agora você viva a sua vida. Eu falei, graças a Deus eu vivo minha vida, mas eu quero usar uma medicação. Só que no Brasil, há 17 anos atrás, nem chegou a medicação ainda. Hoje em dia é dada gratuitamente pelo governo. Nem tinha isso. Eu falei, eu vi uma entrevista no Jô, do Dr. Charles. Ele falou, eu conheço esse outro médico. Eu quero usar a medicação. Não, é muito cara, você não precisa usar. Você viva normalmente. Eu pensei que você nunca mais ia andar do jeito que você estava quando você veio aqui. Eu falei, jura? Ele falou, para mim você ia se segurar nas paredes para o resto da vida. Daí eu falei, então, mas mesmo assim eu vou atrás do outro médico. Fui, quando cheguei no outro médico, ele falou, não, você vai tomar a medicação, nós vamos tentar que você consiga custear essa medicação até o governo começar a dar. Aí, quando a gente começou, e um ajuda, outro ajuda, a medicação era caríssima. O meu marido também trabalha numa empresa grande, ajuda a pagar, e com isso foi custeando. E com isso eu não tive sequela, mas eu tive sorte. Então é assim, Patrícia correu atrás. A sorte que a Beth, ela assim, embora o primeiro médico suspeitou, ele não quis cuidar. Primeiro que ele não era neuro, não podia cuidar. Isso que eu gostaria de frisar. Pessoa, qualquer suspeita, ela deve procurar um neurologista. É melhor procurar um neurologista. Porque você pode ser encaminhado pelo ortopedista, ele consegue descobrir. O oftalmologista também consegue, porque você tem uma neurite óptica, mas ele encaminha para o neuro. Não adianta ele querer tratar, ele tem que encaminhar para o neuro. E o neuro que esteja em condições de tratar a doença. A doença é uma doença assim, meia ampla, em você conseguir fechar o diagnóstico. Então você tem que pegar o neuro que esteja especializado naquilo. Existem vários tipos de esclerose? Não, uma manifestação existe. Que é diferente. Existe a remitente, né? A remitente recorrente é a que nós temos. Você tem um surto... O que é remitente? Que eu não sei, eles também não sabem. Remitente recorrente é tudo aquilo que aparece e some. Então, por exemplo, eu parei de andar, tomei a medicação, voltei a andar. A Beth tem a remitente recorrente, só por que ela não voltou a andar? Porque ela não usou medicamento na hora certa. Mas ela já teve problema nos braços, na visão. Por que é remitente recorrente? Ela usou medicação e voltou ao normal. Então, ela também tem a remitente recorrente. E o que sequelou, a sequela permanece, né? Então, agora, tem uma forma mais... reversão. Filha, 10 anos. 10 anos eu fiquei um martírio na minha vida. Em 2 anos eu fiquei assim, querendo até a morte, porque eu não sabia o que eu tinha. Então era muito difícil você ir para a médica, você está com tumor na medula, você está com tumor no cérebro, isso e aquilo. Nossa, minha cabeça ficou, e eu já era atleta antes, então, nossa, para mim a vida tinha acabado, e não. Nós vamos entrar mais um pouquinho nessa parte técnica, né? Como é que pode ser descoberto, enfim, o que a gente precisa. E esse depoimento de vida que vocês estão passando para os nossos telespectadores é fundamental, é importante. Verdade. Uns vão ficar assustados porque tem um sintoma parecido, né? Eu vou ter. Mas não é. Vá procurar um médico, isso, né? Só o médico Outros pode... esses que têm, o que há pouco tempo se manifestou, né? Se declarou a doença, vão aprender muito com vocês nesse programa. Certeza. E vão criar uma outra expectativa de vida também. Só que já passamos o primeiro bloco e eu tenho que pedir licença a vocês, passamos um break. É só um minutinho, o programa Estrela Guia na TV volta já. Para você que procura lingerie de qualidade, o lugar é aqui, na Tiveste Moda Íntima. A lingerie da mulher inteligente. Diversos modelos, todos os tamanhos. Vendas no atacado e varejo. Venha nos conhecer. A Tiveste está cadastrando vendedoras na Baixada Santista.
Então, se você quer comprar ou vender lingeries, o lugar é aqui na Tiveste Moda Íntima. Tem escola por aí dizendo que ensina inglês em 6 meses. Vai para os Estados Unidos? Vou. Fala inglês? Aprendi em 6 meses. Do you know the Grand Canyon? Oi? Ninguém aprende inglês em 6 meses. No CCBU você aprende inglês pra valer, com metodologia dinâmica e trazendo a realidade da vida para a sala de aula. Conheça nossos cursos e horários promocionais. CCBU, há 68 anos ensinando inglês e agora também espanhol. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu segundo bloco. O tema do programa de hoje é esclerose múltipla. Nós estamos aqui à presença da Patrícia e da Beth e nós estamos conversando, vocês vão me permitir. Nós estamos fazendo um ano dessa campanha Faixa Viva, né? E a coisa está indo. Eu ando muito de carro em Santos. Eu também. A coisa está indo, mas o que eu tenho notado, e é um comentário que eu quero fazer, a Luciana Beck já esteve aqui falando sobre esse programa, esse projeto, está partindo mais dos motoristas do que pedestres. O pedestre fica na beira da calçada, e eu falo isso para o pessoal aprender. Isso. Eles ficam na beira da calçada parados, na faixa. Se estende a mão, Lógico. O carro para. não, o carro para eles atravessarem. Acho que eles têm preguiça ou desconhecimento. Estender a mão. De estender a mão. Acho que tem medo de perder o braço. Então você, pedestre, você, tá, que tem o seu direito assegurado naquela faixa de travessia, estenda o braço para que o motorista entenda que você está querendo atravessar. Eu já, a ocasião que eu parei para a pessoa atravessar, a pessoa não ia atravessar a rua, ela estava ali fazendo não sei o quê, falou, não, pode passar. Quer dizer, Ou para fora da faixa. ou para fora da faixa. Aconteceu isso comigo. Hoje eu estava no carro, um carro à frente, o pedestre, né? Fora da faixa, deu sinal, quer dizer... Pode, né? Aí não O dá. da frente parou, eu fui obrigada a parar. Se o de trás vem e bate em mim. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Tem que ser na faixa, né? Eu acho que nós caminhamos já dentro desse programa da Faixa Viva, é um avanço social. Santos é uma cidade diferenciada, porque Sim. é uma cidade turística, interagindo com esses municípios todos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, enfim, tem gente de todo quanto é lugar. É um pouco mais difícil, porque não é uma cidade fechada em determinado bloco. Mas eu estou vendo um avanço, só que ninguém estende a mão. Os carros param, Por educação, né? sabedores que é um direito deles, aí eles atravessam, todos contentes que vão. Vamos estender a mão, gente. Pô. A gente pelo menos está sabendo se vocês querem atravessar. Não paga nada. Não paga nada. Bom, vamos voltar ao nosso programa, um ano, né? E eu acho que a gente tem que continuar dentro disso. Caminhando, está certo. A esclerose. Nós temos duas coisas, o diagnóstico e o tratamento. Né? O diagnóstico, vocês já falaram falaram um pouco, mas falaram bastante sobre... São os sintomas, né? São Sim. diferenciados. Podemos diferenciados. repetir os sintomas? Os sintomas são bem Não diferenciados assustar um pouco mesmo. vocês não, tá, gente? São bem diferenciados mesmo. A gente tem a falta de movimentação dos membros inferiores, os membros superiores, a neuritiótica. O que é a neuritiótica? Você enxergar turvo, enxergar duplo, você olhar e começar a ver duas coisas, ou meio turvo, isso também é um sintoma. Você tem uma fadiga muito grande, tem gente que fala assim, ai, que pessoa folgada, não quer fazer nada. Não é, mas é um cansaço que às vezes acomete o paciente, que ele não consegue levantar, ele quer fazer as coisas e dá aquele cansaço, aquela fadiga. Isso é uma característica. Formigamento dos braços,
das pernas, Face também. da face. A minha face ficou adormecida. Eu falei que eu perdi o equilíbrio, eu esqueci da face. Começou com a face adormecida e a língua. Era metade da língua adormecida e metade da face. Então, são coisas que eu comecei a pensar assim, nem parece que eu fui no dentista e fui anestesiada, que o início de tudo foi isso. Então, coisas que você nem imagina. Mas, assim, seu Walter, são coisas tranquilas de você levar. Tem gente que vai ouvir a gente falar e vai falar assim, não quero ter nada disso. É tranquilo você saber que tem, procurar o médico e tratar. Porque desculpa. se não tratar, você vai acabar tendo uma sequela. Falar, não, estou tendo um mal-estarzinho, acho que não é nada. Não, vai no médico, procura, faz os exames, né? Eu vou voltar um pouquinho. Eu fiquei chocado que 15 dias e 10 anos não era para ter acontecido, viu, Beth? Desculpe. Não era. Eu também acho. Porque os sintomas foram variados, porque pode ser um sintoma desse não só. Precisa ser todos. Pode ser só pode um. Ser pode ser só um. Dois. Nem sempre todos os sintomas, né? Eu comecei com falta de equilíbrio, a falta de equilíbrio é sempre constante. É difícil o caso que não apresente. Isso. Minha visão, eu via visão dupla, né? Então, nem foi todos os sintomas, mas mais a falta de equilíbrio, né? E o formigamento que eu sentia. Eu tinha umas crises que paralisava. Então, a minha foi assim. Seu caso, quanto tempo levou para que realmente fosse diagnosticada a esclerose? Então, os sintomas começou em 93, né? E levou até 2002. 2002 para diagnosticar. Vai médico aqui, neuro aqui, ali, aqui. Ninguém descobria. Todos suspeitavam que era tumor, era as coisas piores que tinha, né? E nunca descobriam o que era. Nada descobriam que era o tumor, se era isso, se era aquilo, nada. Então, 10 anos, quando foi diagnosticada a esclerose múltipla através de ressonância, fui para os hospitais de São Paulo também, com os mesmos médicos que a Patrícia foi, doutor Dagoberto também, e feito exames, tudo, foi quando constatou a doença. Nós temos pontos aqui de centro de referência e centro de atendimento, né, que vocês estão nos trazendo, né? Aqui na Baixada Santista nós temos o centro de referência, que fica no Guilherme Álvaro. Tem a dispensão, né? Que no caso, lá, são 9 centros de referência no país. Então, aqui na Baixada nós temos direito a um, que é o centro de referência que fica no Guilherme Álvaro. Quem atende lá é o Dr. Joseph e a Dr. Yara. E quem atende, Dr. Joseph e a Dr. Yara. E quem atende no CATEM, que no caso é na Santa Casa, que é o nosso centro de atendimento, é a doutora Rosana Ferreira, que é aquela médica que veio dar entrevista aqui. Rosana. Ela atende assim com uma filial do CATEM. O CATEM já é muito antigo em São Paulo. Então ela resolveu montar, porque a Santa Casa se interessou, e aí ficam um centro de referência que é o Estado regulariza, no caso, e o centro de atendimento que tem direito de ter, porque o hospital se interessou, a Santa Casa se interessou, e montou uma filial do CATEM aqui. Então, são 2 lugares que o portador pode procurar atendimento. Então, nós temos os telefones de lá, então é só ligar e agendar. GC, né? Se eles puderem colocar na tela, porque são os 2 centros de referência de atendimento. É só ligar, marcar a consulta, chegar lá, eles vão pedir os exames são feitos gratuitos pelo governo. Assim, às vezes com um pouquinho mais de demora do que o particular, mas são feitos, não como era antigamente. Hoje em dia a gente não pode falar mal, porque o Brasil, o que ele está tentando fazer, estão chegando os medicamentos novos, porque a gente usa 4 medicamentos. Quando você descobre a doença, o médico vai optar por um dos 4. Só que no transcorrer da doença, pode ser que a sua evolução seja tranquila. E pode ser que você comece a evoluir de uma outra forma. Então, existem medicamentos novos e que o Brasil já entrou, que no caso é o Tissabri, que é um medicamento que veio para cá, para aqueles casos que a pessoa... Ai, Patrícia, mas você falou que era tão fácil. É fácil, mas tem casos que a doença, a de surto-remissão é uma coisa. A outra, que é mais progressiva, você precisa usar um medicamento mais forte. Mas você fica normal também. Você usa esse medicamento mais forte e você consegue ficar normal da mesma forma. Qualidade de vida normal. Hoje você tem uma vida... Normal. Visão, movimento dos meus braços, só paraplegia, né? Dos membros inferiores,
mas isso não me impede de fazer nada. A minha limitação, eu digo que começa quando a pessoa tem uma limitação, aí sim eu vou ver, aquela pessoa está com a limitação, não pode fazer. Não, mas eu posso fazer. Eu sempre estou ali, tentando superar. Então, hoje, minha vida é assim, normal. A limitação não está numa cadeira de rodas. Não. Está dentro das pessoas. Dentro das pessoas. Não, e a porque Beth qualquer é tão um pode positiva. fazer o que queira fazer. Não, e a Beth é tão positiva, porque às vezes ela sai comigo de Deixa carro. a carinha dela aqui. Ela sai comigo de carro, seu Walter, eu falo, Beth, desce. Ela, Patrícia, a cadeira. Eu, ai, Beth, desculpa. Desculpa. Mas não é porque ela se dá como tão normal que às vezes você fala assim, não entendo nada. Daí eu falo, Beth, desce. Desce, eu preciso da minha cadeira. Eu falei, não, desculpa. Ou você quer que me arraste? Mas é assim, tem que ter uma cabeça boa, positiva, tá sempre rindo, que eu acho que isso Sabe o que que é vocês bom. fizeram juntos agora? Deram um sorriso gostoso pra caramba. Ai, E tanta gente que não tem esclerose, que não tem nem dor de dente, Reclama da vida. reclama da vida e não sabe dar um sorriso. Verdade. Parabéns por esse sorriso Muito bonito. obrigada. Viu? Bom. É um exemplo. É um exemplo para todos nós. Eu me incluo nisso também. Eu gostaria de terminar esse bloco para a gente fechar esse aqui. Qual a diferença entre... Bom, centro de referência nós já estamos colocando aí no Guilherme Álvaro, toda segunda-feira, não é? Das 10 às 14, falar com a Graça. Tá? De segunda a sexta, perdão. No Guilherme, com a Graça de segunda a falar sexta. com a Graça é de segunda a sexta. Segunda a sexta. Para marcar a consulta toda segunda. Toda segunda-feira marca a consulta E no Guilherme Álvaro. No Catem é toda de segunda a sexta também. Horário comercial, das 8 8 às 17. É. E o atendimento é É toda terça. terça-feira, das 14 às 17 horas, na Santa Casa. E agora vocês me expliquem, para quem está nos vendo, qual é a diferença entre centro de referência e centro de atendimento? O governo, quando começou tudo, quando veio a esclerose múltipla a ser descoberta, ele achou a necessidade de existirem centros de referências para as pessoas serem cuidadas e terem a dispensação do medicamento também. Então, ele começou a montar e ele não deixou montar em todos os lugares. Então, por isso que somos 10 no país inteiro. E daí, onde você não pode montar 2 centros de referência, você pode montar quantos centros de atendimento você quiser. Por isso que o Catem falou, em Santos não pode ter outro centro de referência, porque é uma cidade até que pequena. São Paulo tem alguns centros de referência, mas São Paulo é enorme, né? Então, vocês vão montar um centro de atendimento, porque todo mundo no Guilherme Álvaro sobrecarregava. Então, fica um pouco na Santa Casa e um pouco no Guilherme Álvaro. Santos, é sabido que Santos atende toda a Baixada. A gente terminar, São 9 cidades, né? A associação faz parte de 9. Por exemplo, uma pessoa que mora em Itariri, Mongaguá, seja que for, que tenha esse pré-diagnóstico, o que é que ela deve procurar primeiro? Guilherme Álvaro ou a Santa Casa? Qualquer um dos Qualquer dois. um dos dois. Sem diferença nenhuma, ela pode procurar os dois. Qualquer um dos dois. Qualquer um. E aí, vê. Isso. O grande segredo é não ter medo. Não ter medo. Não. Não ter medo porque nós temos profissionais competentes, né? Para atendê-los. E o senhor falou em Itariri, foi bom, porque assim, nós somos 9 cidades, Itariri não está no meio. Mas tem uma paciente de Itariri. Daí a Carol falou assim, eu não posso fazer parte da associação. Falei, claro que pode, Carol. É que assim, Itariri não tinha paciente. Então, até Itariri também, então com Itariri nós somos 10 cidades. Parabéns. Mas já apoio mais um bloco. Tanto assunto, tanta informação, né? Verdade. Tanto sorriso bonito, que o tempo passa rápido. Eu peço licença a vocês que nós passamos um break. Programa Estrela Guia na TV volta já já. Aguarde. Tem escola por aí dizendo que ensina inglês em 6 meses. Vai para os Estados Unidos? Vou. Fala inglês? Aprendi em 6 meses. Do you know the Grand Canyon? Oi? Ninguém aprende inglês em 6 meses. No CCBU você aprende inglês pra valer, com metodologia dinâmica e trazendo a realidade da vida para a sala de aula. Conheça nossos cursos e horários promocionais. CCBU, há 68 anos ensinando inglês e agora também espanhol. Para você que procura lingerie de qualidade, o lugar é aqui, na Tiveste Moda Íntima. A lingerie da mulher inteligente. Diversos modelos, todos os tamanhos. Vendas no atacado e varejo. Venha nos conhecer.
A Tiveste está cadastrando vendedoras na Baixada Santista. Então, se você quer comprar ou vender lingeries, o lugar é aqui na Tiveste Moda Íntima. Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu terceiro bloco. O tema de hoje é esclerose múltipla. Temos aqui o prazer da presença da Patrícia e da Beth. Queria agradecer ao prefeito Papa por ter feito essa chamada do nosso intervalo. Muito obrigado, meu prefeito. Parabéns. Parabéns pelo que o senhor tem feito pela sua cidade. Tem um monte de coisa para a gente falar ainda aqui. 2 blocos ainda, né, Reale? 2 blocos. Mas vocês falam, eu também tenho alguma coisa que falar. Eu dou muito valor à família. Fui conselheiro tutelar, trabalho com creche, a gente trabalha com família de creche, estamos investindo muito nas famílias, porque se você não trabalhar a família, não adianta você trabalhar a criança, né? Com certeza. Então, na verdade, infelizmente, a família, até por essa correria, dessa vida louca de hoje em dia, ela está, de uma forma geral, se desestruturando. Não sei quem esteve aqui no programa falou, tem casa, que ele sabe, o filho tem um computador no quarto, o outro no outro, o pai e a mãe no outro, então, praticamente, acho que quando se fala por e-mail, passa um para o outro, né? Não há aquele contato, aquela fala, aquele olho no olho, e a família é uma instituição que é a base da sociedade. Verdade. Eu queria hoje, uma homenagem, era uma família conhecida, que eu tenho uma honra de poder compartilhar com eles. Eu queria mandar um abraço para a minha grande amiga Magali. Magali, um abração a você, esse seu irmão, esse seu amigo. Quero parabenizar você, ao Orlando, que já está lá na presença de Deus, mas que fez parte da criação de seus filhos, o Marcelo e o Rogério. Geralmente, quando os filhos se casam, né, a família tende a se dispersar. Com a Magali foi o contrário. O Marcelo casou com a Nádia, o Rogério casou com a Cristina, e ao invés de dispersar, uniram mais. O cuidado que um tem com o outro, e entre eles, o entendimento, a mãe, todo final de semana eles se reúnem, se vão viajar, viajam juntos, sabe? Faz com que o Yuri e a Mariana sejam esses netos maravilhosos também que você tem, Magali. Eu quero parabenizar todos eles, a você, o Marcelo, a Nádia, o Rogério, a Cristina, pelo exemplo que vocês dão da formação e da atuação de uma verdadeira família. Tá? Parabéns a vocês, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. É isso aí, a família é muito tudo. Vamos continuar falando sobre a nossa esclerose. Puxa vida, quanta informação já foi passada, né? Verdade. Quanta indicação, né? Isso. Quanta tranquilidade também. Gente, esclerose está aqui. Basta que seja diagnosticado, tratado, né? Medicação tem, você já falou, vamos dar uma recapitulada, o governo fornece. Cede. Não tem essa de que tem que parar de tomar remédio, não é. Não. É uma doença que tem controle. Pode não ter cura, mas tem controle, né? Com certeza. E você tem uma vida normal. Normal. Você deu o azar dos 10 anos, que eu não me conformo com esse tempo Mas eu não todo, penso mas assim. Ela nem você... pensa que deu azar, né? Ela Depois pensa eu que tenho não. uma coisa para falar muito legal, né? Que a gente já esteve conversando. Então, gente, tudo isso já foi passado. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Os sintomas nós já falamos, né? Estatística. O Brasil é um país meio... Estatística no Brasil, até pela extensão e pela...
A estatística no Brasil? 35 mil. 35 mil no Brasil todo? No Brasil. Mas não é uma estatística certa. É mais? Mais ou menos. A gente acha que tem muito mais. Ainda é um pouco falha. Muito mais. Sim, Santos, na Baixada, nas 10 cidades, a gente tem 200, está errado. 200 casos. Já começa que aqui está errado. Imagina no país, no país inteiro. Aqui tem a associação, né? Tem. A associação se reúne? A associação se reúne toda segunda, quarta-feira do mês. Sindicato dos Petroleiros. Eles cedem gratuito o espaço, dão um apoio excepcional para a gente, tem que agradecer eles, porque sem eles a gente não teria o espaço. Então a gente tem a reunião toda segunda, quarta-feira do mês, às 7h30 da noite. Então o que é? Tem alguns portadores que falam assim, eu não quero ir. Por quê? Porque eu vou chegar lá e vou ver pessoas cadeirantes. Eu falei, qual o problema? Não, mas eu vou ficar assustada. Eu falei, não, você não vai ficar assustado. Primeiro que não é todo mundo que tem esclerose. Você descobriu agora, você vai fazer o tratamento e vai ficar bom. Então a pessoa chega lá, a gente apresenta, sempre tem palestrantes falando sobre a doença, falando de como seguir a vida, tem fisioterapeutas, tem terapeutas ocupacionais. Então a gente leva vários profissionais da saúde para falar lá. Então a última portadora, ela chegou lá, eu já tinha conversado com ela, eu olhei para a carinha dela, ela com uma carinha de choro, eu falei, você não quer falar, né? Ela falou assim, não. Eu falei, então deixa que eu falo por você. Daí eu comecei a falar por ela e contei o meu caso. No final ela estava rindo. Eu falei, tá vendo como é? Ela falou, eu tinha tanto medo de vir aqui, agora eu quero vir sempre. Verdade. Mas é uma coisa que a associação faz bem, porque as pessoas saem de lá felizes e todo mundo rindo. O senhor falou que a gente estava rindo, mas a gente brinca, daí no final eu quero falar no microfone, eles têm vergonha. Eu falo que tem vergonha, vamos cantar. Então é assim, acaba sendo uma interatividade entre a gente e isso faz muito bem. Né? Uma troca de informação, uma troca de energia positiva, é isso? Isso. Então o apelo que vocês fazem é que as pessoas procurem a associação. A reunião, se você quiser repetir... É toda segunda, quarta-feira do mês, no Sindicato dos Petroleiros, Avenida Conselheiro Neves, 248. Às 17, 19 horas? 19h30. 19h30. Não é um bicho de 7 cabeças, é uma noite que é muito confortável, todos... reunidos, brinca, depois temos o nosso... Temos o nosso lanchinho da noite. Nossa, é muito bom mesmo. As pessoas que, estejam lá com a gente ou que vão vir, não tenham medo. Que somos pessoas normais. Outra coisa que o pessoal tem, seu Walter, é assim, medo de... vou para a associação, vou ter que pagar. Não, tudo é gratuito. A gente batalha em cima disso. Os laboratórios ajudam com dificuldade. Não vou falar que a gente consegue uma verba com facilidade, a gente vai batalhando, mas dos portadores a gente não cobra nada. Tem gente que fala assim, vou chegar lá, vão começar a cobrar tudo de mim. Não, nada é cobrado, pelo contrário, se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Tem gente que não tem condição nem de ter fralda, tem portador que precisa do uso de fralda, embora a policlínica cede, mas se não conseguir, a gente vai por outros meios. Então a associação não vai cobrar nada de ninguém, pelo contrário, se puder, ela vai ajudar. Estamos ali para ajudar. Vocês têm empresas, alguém que apoia a associação, que possa divulgar? A gente tem 4 laboratórios que, assim, ajudam, entre aspas. Eles ajudam, daí eles falam que não vão mais, e são os 4 laboratórios dos medicamentos. Então, hoje quem ajuda mais é a Biogen, que ajuda a gente com a maior quantia. A Serono ajuda também. Hoje em dia eles estão perdendo ajuda, não por culpa deles, acho que o governo está pressionando. E os outros 2 laboratórios, assim, tá uma situação quase impossível. Então a gente está com medo até de chegar numa hora e não ter ajuda nenhuma, mas a gente vai tentar correr para outro lado. E outras empresas também não temos o apoio, empresas da cidade. Não, nenhuma empresa. A gente não consegue apoio do resto, não. A gente tenta e não consegue. Hoje nós não temos ainda uma sede, Era nosso... Não, se não fosse o Sindipetro, a gente não teria. Não posso falar que não tem outros sindicatos. Antes do Sindipetro, a gente tinha o Sindicato dos Metalúrgicos, que também ajudou a gente durante muito tempo, só que eles não eram adaptados para cadeirante, então o cadeirante tinha que ir no banheiro e não tinha como. Então a gente agradeceu muito, que foi uma ótima ajuda. Depois o Sindipetro chamou a gente. Eu estou adaptado, eu quero vocês aqui. Então, assim, quanto a isso, quanto a gasto de espaço, nós não temos nenhum. O que é mais gasto com papelada, gasto com carteirinha, mas é assim... Nós vamos continuar batalhando, isso é o de menos. Um dia nós vamos ter uma sede. Às vezes eu sou um pouco franco demais,
Vocês estão falando que os laboratórios ajudam vocês. Na verdade, eles não ajudam, porque eles vendem o remédio. Eles não Isso, é ajudam. verdade. Eles têm um lucro muito grande em cima do Poderia remédio. nos ajudar muito mais. Então, o laboratório que tem um lucro muito grande em cima do remédio, que infelizmente tem que ser usado por vocês e alto tantas custo. outras pessoas, eles não, será que não tem uma consciência dentro disso? Pelo menos, bom, vamos fazer o seguinte, 5% do meu lucro com esses remédios eu vou pras destinar, eu vou associações. incentivar, porque aí vocês poderiam aprofundar e aumentar o Com atendimento. profissionais é e isso? tudo dentro da associação para atendê-lo. Então eu vou fazer o seguinte, vai ficar editado sim, mas essa palavra ajuda eu vou esquecer. Vamos deletar essa palavra. Eles não ajudam. Porque é uma ajuda que não é uma ajuda, né? Não é uma Não ajuda. ajuda. Tá. Entendeu? Pode ser um Eu estou me tapa-consciência beneficiando de deles, outra não sei. forma. Eu estou me Desculpe, eu beneficiando. sou, às vezes sou um pouco franco, mas é uma realidade. É verdade. E eu acho isso um Não, absurdo. quem realmente está ajudando a gente é o Sindipetro, porque eles estão Sindipetro. sem nenhum, não estão procurando nada, Nada. eles estão querendo só ajudar. Aí a gente não quer que isso aconteça para ninguém. E aí me veio um pensamento que é uma prática usual, né? Às vezes a gente vê. Às vezes pode ter um empresário, uma empresa muito grande, o cara nem quer saber que vocês existem, pode até ter visto o programa, poxa caramba e tal. Mas se acontecer um caso de esclerose na família deles, eles vão correr para vocês. Ah, sim. Ou não? Então, gente, para que isso? Né? Verdade. Para que isso? Parabéns a vocês, Obrigada. o grupo todo, por esse trabalho da associação. Eu tenho aqui uma pergunta que eu... Como trabalho da associação, vocês já falaram, palestras, orientação, a troca de informação, não é isso? Troca de experiência, ajuda só do sindicato com o local, graças a Deus, pelo Graças menos a tem, Deus. né? A estatística, você já falou, a estatística é muito baixa, né? Pela perspectiva que a gente vê em Santos, né? De 15 a 50 anos, geralmente pessoas de cor clara, europeia, de origem Isso. europeia. Aqui no Brasil é um pouco de origem europeia. Não sei como é que... Né? Então, eu vou pedir licença a vocês que nós façamos um break. Não saia daí. O programa Estrela Guia na TV volta já já. Faça seu presente ser inesquecível na Le Bibelô. Lindas peças para decorar sua casa e escritório. São diversas opções de presentes nacionais e importados. Vasos, odorizadores, centros de mesa, peças para arranjos, relicários, relógios de parede e luminárias. Sua casa mais bonita e aconchegante na Le Bibelô. Para você que procura lingerie de qualidade, o lugar é aqui, na Tiveste Moda Íntima. A lingerie da mulher inteligente. Diversos modelos, todos os tamanhos. Vendas no atacado e varejo. Venha nos conhecer. A Tiveste está cadastrando vendedoras na Baixada Santista. Então, se você quer comprar ou vender lingeries, o lugar é aqui na Tiveste Moda Íntima. Infelizmente, estamos entrando agora no quarto e último bloco do programa Estrela Guia na TV. Hoje falando sobre o tema de esclerose múltipla, com a Patrícia, com a Beth. Eu estou sorrindo porque elas sorriem mais do que eu, caramba. Estão me mostrando que o sorriso é uma coisa muito legal, é muito bonita. Beth, eu soube ali antes da gente começar o programa, a gente fala que tem limitações, né? Você é uma pessoa que se sente com limitações? Não, eu respeito as minhas limitações, mas eu avanço. E até todas. onde você foi? Fale! Sou hoje uma atleta paralímpica. Atleta paralímpica. Sim.
Eu comecei no basquete sobre rodas, atleta paralímpica, né, hoje dito, no basquete sobre rodas. Fui para Pequim, vários mundiais, pan-americanos, e há 6 anos, eu dediquei ao atletismo. E hoje eu sou atleta paralímpica do atletismo também. Fui ao Parapan-Americano de Guadalajara, no México, ano passado. Sou recordista nacional de lançamento de disco e peso, arremesso. Estou pré-credenciada para as Paralimpíadas de Londres. Tem uma celebridade aqui no programa, eu não estava sabendo disso. Que bacana. Sou a primeira do ranking, né, nacional, no peso e no disco. Puxa vida. Então, assim, a minha limitação não me proibiu de nada. Eu avancei, pensei, sou capaz e vou, porque eu já era atleta, né, convencional, eu era jogadora de vôlei. Antes de acontecer tudo isso comigo, eu fui tricampeã de vôlei aqui, né, pela Guarda Municipal, funcionária pública, né, sou Guarda Municipal, hoje estou na reserva, como diz o comandante. Então, eu pensei que não poderia mais nada na minha vida, no esporte, e acabou, como um médico disse, acabou para você, e não foi assim. O esporte paralímpico, né, me trouxe motivações para mim voltar a viver. Hoje eu vivo feliz no esporte. Poxa, Beth, parabéns, viu? E eu queria aproveitar, deixar um pensamento nas pessoas que nos veem, nos assistem, né? Tanta gente acha que a vida acabou, eu não tenho mais nada que fazer nessa vida, essa vida não presta, né? Eu não consigo ser feliz, eu sou incapaz de fazer isso ou fazer aquilo, quando na verdade você está mostrando que quando a pessoa quer, você está dando um exemplo de vida a muitas e muitas pessoas. Também eu agradeço muito ao meu técnico José Augusto Júnior, né, que ele vem comigo há 19 anos, né, 16, 19 anos no esporte. Desde 16 anos ele é meu técnico, então ele me incentiva muito. Ele, assim, é uma pessoa que já é meu amigo, meu técnico, é tudo para mim. O Júnior é tudo. Então, quando estiver em Londres, dá um showzinho pra gente Com aqui. certeza. Viu, gente? Vocês estão assistindo o programa, acompanhe, quando chegar a Olimpíada de Londres, ela vai dar um showzinho para nós, tá? Se Deus quiser, eu vou estar lá. Boa Meu sorte. índice eu vou buscar o mês que vem. Boa sorte. Obrigada. Boa viagem, boa sorte, parabéns por esse exemplo de vida. O banner, a Patrícia trouxe um banner, né, Reale? Esse banner, as informações que tem, Patrícia. Tem os sintomas da doença, depois tem o site da associação e os telefones. Ali tem todos os sintomas principais, não que todos tenham que ter todos ao mesmo tempo. Tem um ou outro, ou 2, ou 3, ou alguma coisa que se estenda por mais de 2 semanas. 1 semana acho que já é bom procurar um médico. Os médicos falam depois de 2. Eu acho que depois de 1 já dá para você começar a procurar, porque já é uma coisa que não é normal, né? Você vê que o seu organismo não está reagindo da mesma forma, eu acho que você tem que correr atrás. Qualquer informação, nós já temos todos os telefones. Falamos do Guilherme Álvaro, falamos da Santa Casa, falamos dos sintomas, né? Eu acho que ficou muito bem informado. A questão da esclerose é uma doença, ninguém gosta de ter, mas é uma doença que a gente convive com ela, sabendo, né, como trabalhar o nosso emocional. Vou cortar, senão, meu Deus do céu. Ana Regina Alípio. A Ana Regina aniversaria amanhã, ela me ligou ontem. Olha, amanhã é meu aniversário, quarta-feira é meu aniversário, não esquece do meu aniversário. Ana Regina, parabéns a você, que é uma amiga, você e o Beto, seus amigos de toda hora, são voluntários da creche, nos ajudam muito, estão sempre com a gente. Parabéns, felicidades, viu? Muita saúde e paz, parabéns também pela sua família, tá? O Guilherme, a Bruna, estudando, ajuizados, enfim. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua família também. Parabéns para você. Ponto, tá? Voltamos lá. Eu gostaria, nós temos pouco tempo, mas eu gostaria agora que vocês pudessem passar
uma mensagem para cada um, aos nossos telespectadores. Vocês dissessem alguma coisa, né, que deve ter sido um impacto, não adianta dizer que não teve, que teve, né? Teve. Quando descobre a doença, nós temos 5 minutos só, o impacto foi muito grande, né? Quem quer começar? Eu acho que o que você tem que fazer quando você descobrir é cabeça para frente, falar, a doença não vai tomar conta de mim, eu vou continuar vivendo. Foi assim que eu descobri e tratei dessa forma. Se eu tinha um bebezinho de 7 meses, que hoje ela tem 17 anos, então eu falei assim, não, eu tenho doença e vou ficar boa. Se eu descobrir agora tão rápido, a chance é de levar para frente. É isso que eu falo ao pessoal da associação. Gente, para que desânimo? Vamos lá, vamos sorrir, vamos procurar, vamos batalhar. Então é ânimo acima de tudo e vontade de viver, que a doença não significa nada. Tem gente com situações que é uma dorzinha de cabeça que se entrega, que não é nada, né? E a gente sempre sorrindo, sempre feliz. Então é assim, sempre ânimo, vontade de viver, cabeça erguida para frente. O apoio da família é fundamental. O apoio da família é fundamental. Uma pergunta que certamente, se o Fernando tivesse livre, ele teria feito o Povo Fala, e que sairia, como quase sempre sai. A esclerose, ela é hereditária? Ela pode passar de mãe para filho? Não é hereditária. Não é hereditária. Não se sabe a causa. Vamos tranquilizar esse pessoal. Não se sabe a causa, né? Hoje não se sabe, ainda não tem a cura. Mas não é hereditária. Não é hereditária. Eu tenho 2 filhas, uma não. de 13 e uma de 17, elas são perfeitas. E assim, tem muitos médicos que falavam para portadores que vêm à associação, não engravidam. E as meninas chegavam para mim, Patrícia, eu não vou mais engravidar. E agora? Calma, como você não vai engravidar? Eu engravidei, quer ver minhas filhas como elas estão? E elas hoje em dia têm bebês lindos, de 3, 4, 5 anos, perfeitos. E assim, começando a mostrar para os médicos que às vezes a teoria deles, de medo, caiu em vão. Porque não é hereditário. Eles já sabiam disso, mas muitos médicos tinham medo. É melhor não engravidar, já que a gente sabe que não é hereditário, mas não tem certeza, não engravida, né? Já foi um tranquilizador, né? As pessoas podem engravidar, vamos cuidar da família, vamos seguir a vida familiar. Beth, o que você tem a dizer a esse nosso pessoal tão bom? É assim, eu digo em todas as palestras que eu faço, né? Eu digo sempre, a esclerose múltipla, ela é minha amiga, ela anda do meu lado, mas jamais, ela nunca vai me vencer. Eu sempre vou estar vencendo. Fé, força de vontade. Acima de tudo. Força de vencer, força de viver, não é? Acreditar na vida, acreditar em vocês, nas pessoas, né? Não levar isso como um castigo, uma coisa que seja irreversível, pelo contrário. Vocês estão dando exemplo a muitas pessoas, né? Que quando a gente gosta da gente, a gente gosta da vida, nós podemos fazer nossa vida muito boa, muito bonita. E eu faço ideia que tem pessoas que têm muita coisa, muita facilidade na vida, Beth, mas jamais vão conseguir ter a alegria que você tem quando você estiver chegando lá em Londres, quando você estiver disputando. Se lembre da gente aqui, se lembre desse pessoal todo que está aqui. Dá um tchauzinho para a gente, Beth. Contarei com a vibração de todos. E a torcida você pode estar certa. Para a minha convocação oficial. Vai ser convocada. Estou pré-credenciada hoje, o mês que vem tem o circuito, então eu estou contando com o apoio de todos. Para se classificar, o que precisa? Meus índices já estão bem, eu estou bem, né, nos índices, e só essa etapa para confirmar. Já confirmou. Com certeza, eu creio. Mesmo porque, além de você ter capacidade, você ser um representante do país, você está representando o seu país, sim, né? Sim. Mesmo porque, além disso tudo, da sua alegria, do seu exemplo de vida, tem um monte de gente aqui esperando esse tchauzinho de Londres. Não pode faltar esse tchauzinho. Não desmerecendo minhas adversárias, né? Mas eu vou estar no meu foco. Patrícia, mais uma vez, obrigado, viu? Parabéns. Obrigado por esse trabalho com a associação também, que você está fazendo. As informações estão todas aqui. A gente reafirma
mais uma vez. Espero que não tenha nenhuma dúvida. Os sintomas são vários e confundem-se com outras doenças, outras coisas. Claro. Então não tenham medo, não levem só para a esclerose. E se infelizmente for, não é tão infeliz assim. Vá, procure, tem o centro de referência. E tem o telefone da associação, se precisar ligar para mim, eu que atendo, o que eu puder ajudar, encaminhar. Agradeço a você pela presença, pelo programa, muito bom, muito bonito, muito informativo, muito gostoso o programa hoje. Apesar de se tratar de uma doença, né? Tem doenças maiores. Sim, com certeza. Dentro das pessoas, as pessoas não sabem, viu? É verdade. Patrícia, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, Sivaldo. Beth. Eu que agradeço o espaço, a audiência, né, do senhor. E, assim, foi muito bom mesmo divulgar a doença e poder falar um pouquinho do esporte, né? Mas eu agradeço muito. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns, não só vocês, mas levem um abraço a todas as pessoas que integram as reuniões, viu? Diga para eles, quando na próxima reunião, que eu mando um abraço de coração. E que estão de parabéns, vocês. Obrigada. E agora nós vamos encerrar agradecendo ao telespectador e a minha telespectadora amiga também pela audiência, na certeza que vocês também, assim como eu, adoraram esse programa e que mexe com a gente, porque vê pessoas assim tão positivas como elas. Nós vamos encerrando com a sua frase. Hoje a frase foi sua. Esclerose múltipla é minha amiga. Ela convive ao meu lado, mas jamais estará me vencendo.